No dia 12 de janeiro você vai ter acesso à maior oportunidade aqui do Dedicação Delta. Todos os nossos cursos com único investimento, acesso para sempre, acesso vitalício. Vai ter acesso a todos os cursos de Dedicação Delta lançados e aqui você já vai lançar para sempre. Nosso objetivo é um só, te dar tranquilidade para você possa se preparar para os concursos de delegado de polícia e carreiras policiais. Não perde o lançamento do acesso total vitalício, vai acontecer no dia 12, para você participar e ter acesso a todas as informações. Se cadastra no link abaixo. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a este nosso encontro. Prazer, meu nome é Bruno Betti, sou professor aqui da Casa de Direito Administrativo, sou procurador do município de Belo Horizonte, ex-procurador do estado de São Paulo e vou estar aqui com você para conversarmos sobre os principais informativos de STF e STJ. Antes de nós iniciarmos, eu quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBettiCosta. Para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Além disso, sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que serão essenciais para sua preparação. @BrunoBettiCosta. Me permita também divulgar o meu manual de direito administrativo, ideal para sua preparação. Busque no lugar onde estiver mais barato, muito possivelmente na Amazon. Muito bem. Pessoal, vamos lá. Trago aqui para você o primeiro julgado, o primeiro informativo, o informativo 840 do STJ. E você vai ver que o grande tema do STJ em 2025 foi a temática da improbidade administrativa. E a gente já começa no tema da improbidade. Tá aqui, ó, o recurso especial 2074601. O STJ vai dizer que as disposições da 14.230 são aplicáveis aos processos em curso para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, de modo que as medidas já deferidas poderão ser reapreciadas para fins de adequação à atual redação da Lei 8429 de 92. Pessoal, preste muita atenção e se atente ao seguinte. A indisponibilidade de bens na redação da 8429 original, o STJ tinha um entendimento de que a indisponibilidade de bens teria natureza jurídica de tutela de evidência na redação original da 8429. Veio a 14.230, alterou a 8429 e alterou a indisponibilidade de bens. E a indisponibilidade de bens passou a ter natureza jurídica de tutela de urgência, com os requisitos da tutela de urgência, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O STJ entendeu que esse requisito da urgência tem aplicação imediata aos processos em curso, dado o caráter processual da medida, mesmo indisponibilidade de bens decretadas à luz da evidência. O que nos leva a esse julgado aqui. O que esse julgado está dizendo? Se eu tenho uma indisponibilidade de bens decretada sob a tutela de urgência, sob a tutela de evidência, com a entrada em vigor da 14.230, essa indisponibilidade de bens decretada à luz da evidência precisará ser reapreciada, agora sob a ótica da urgência. Ela pode ser até mantida, se configurados os requisitos da tutela de urgência, ou ela pode ser revogada, se não houver a demonstração da urgência. Perfeito? Maravilha. Sigo com você
e trago um outro informativo, o informativo 841 do STJ, e mais um julgado de improbidade, o recurso especial 2107-398, que vai nos dizer o seguinte: a utilização conjunta da 8429 e da Lei 12.846, a Lei Anticorrupção, para fundamentar uma mesma ação civil não configura por si só violação ao princípio da vedação ao bis in idem. Preste muita atenção. O artigo 3º, parágrafo 2º da 8429 diz que a pessoa jurídica não será duplamente sancionada quando a conduta estiver tipificada na lei de improbidade e na lei anticorrupção. A pessoa jurídica vai ser sancionada apenas nos termos da lei anticorrupção. Então, quando a pessoa jurídica praticar uma infração tipificada tanto na lei de improbidade quanto na lei anticorrupção, o sancionamento será apenas o da lei anticorrupção. O que não significa que a lei vede o processamento pelas duas leis. É possível que a pessoa jurídica seja processada com base no fundamento da 8429 e da lei anticorrupção, mas ao final o sancionamento terá que ser o da lei anticorrupção. O duplo sancionamento por si só não viola a vedação ao bis in idem. O sancionamento duplo, sim, é que violará, inclusive, o dispositivo da 8429. Maravilha. Próximo informativo. Informativo 842 do STJ. Trago para você o recurso especial 2175480. Importantíssimo julgado. Vai nos dizer o seguinte: olha, a petição inicial da ação de improbidade pode ser rejeitada tão somente quando não houver indícios mínimos da existência do ato de improbidade. De modo que, havendo a sua presença, deve a inicial ser recebida e realizada a instrução processual, sendo a sentença o momento adequado para se aferir a existência da conduta dolosa, bem como a ocorrência de dano efetivo ao erário. Pessoal, vamos entender o que aqui está. Vem cá. No recebimento da petição inicial da ação de improbidade, vigora o princípio do indúbio pro societate. No momento do recebimento da petição inicial, vigora o princípio do indúbio pro societate. O que isso significa? Significa dizer que, havendo indícios do ato de improbidade, indícios de dolo, indícios de dano, a petição inicial deve ser recebida. Que é lá na sentença que, de fato, o juiz deve verificar a presença do dolo ou do dano. Mas preste muita atenção. É indúbio pro societate, mas os indícios de dolo e de dano ou de dano precisam ser demonstrados. Não basta para o recebimento da inicial a mera indicação de ilegalidade do ato. Precisa haver a demonstração de indícios, não apenas a mera ilegalidade. Agora, o juiz vai verificar na sentença a efetiva existência do dolo ou do dano. Maravilha. Próximo informativo, 843, mais um de improbidade. Recurso especial 1942196, em que vai nos dizer que na multa civil, a correção monetária e os juros de mora
devem incidir a partir da data do ato ímprobo e não do trânsito em julgado da sentença condenatória. A aplicação da multa civil vai ter como critério legal para correção monetária e juros de mora a data da efetivação do ato ímprobo, sendo irrelevante o trânsito em julgado ou alguma sentença condenatória da improbidade. Ainda que o montante da multa civil somente venha a ser definido ao final da ação, a incidência de correção monetária e os juros de mora, apenas após a fixação da sentença ou de trânsito em julgado, resultaria em quantia desvinculada do proveito econômico obtido pelo réu. Por isso, remete-se a correção monetária e os juros de mora à data do ato ímprobo. Perfeito? Maravilha. Próximo ponto, próximo informativo. Informativo 844. Trago para você o recurso especial 2161-702, que vai dizer que a legislação consumerista não se aplica aos serviços de saúde prestados pelo SUS, pois são serviços indivisíveis e universais. Contudo, mesmo que afastada a incidência do CDC, a redistribuição do ônus probatório pode ser determinada em casos de hipossuficiência técnica do paciente e melhor condição probatória do ente público. Pessoal, preste muita atenção. O CDC, ele se aplica aos serviços públicos. Isso vem por força da própria lei da Lei de Serviço Público, a Lei 8987, e o próprio CDC estabelecem a sua aplicação aos serviços públicos. Todavia, devem ser aos serviços públicos remunerados por tarifa. Os serviços públicos uti singuli, mas os serviços públicos uti singuli remunerados por tarifa, porque os serviços uti singuli também podem ser remunerados por taxa. A aplicação do CDC vai ser aos serviços públicos remunerados por tarifa, porque é ali que eu tenho uma relação contratual. Porque os serviços uti singuli remunerados por taxa, eu não vou aplicar o CDC porque taxa é tributo. E eu não posso confundir consumidor com contribuinte. E eu não aplico aos serviços uti universi, porque como o próprio dispositivo aqui do julgado diz, os serviços uti universi são aqueles indivisíveis, universais. Eu não aplico o CDC a eles. Especificamente a esses serviços e os de saúde, que foi o caso enfrentado pelo STJ, eu não aplico o CDC, mas posso aplicar a redistribuição de ônus probatório, quando demonstrada a hipossuficiência técnica do paciente e a melhor condição probatória do ente público. Maravilha. Próximo informativo. Agora a gente salta, vai para informativo do STF. Nós vamos voltar mais à frente em outros informativos do STJ. Mas eu trago o informativo 1165 do STF, que vai trazer para nós um importantíssimo julgado. Olha, com 4 itens desse julgado aqui, ó. É o RE 1298647. E o que traz esse julgado, esse informativo? A responsabilidade do Estado pelo inadimplemento de encargos trabalhistas nos contratos de prestação de serviço, nos contratos em que há disponibilização de mão de obra. O STF vai dizer, no item 1, que não há responsabilidade subsidiária da administração pública
por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço contratado, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação pela parte autora da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. Pessoal, a Lei 14.133, a partir ali do artigo 121, vai dizer que nos contratos de fornecimento de mão de obra ou de predominância de mão de obra, a administração terá uma responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas, se comprovada a falha, a negligência na fiscalização. O julgado do STJ não contradiz a lei, ele confirma a lei. O julgado diz: não há responsabilidade subsidiária da administração por encargos trabalhistas, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova. O que o STF está dizendo e confirmando o que a disposição da lei diz é: a administração tem responsabilidade subsidiária, mas essa responsabilidade subsidiária não pode ser automática. Essa responsabilidade subsidiária não é automática. Depende da comprovação da culpa em vigilando ou da culpa em eligendo, e que o ônus probatório é do autor da ação. Não é a administração que tem que provar que atuou de forma diligente. É o autor da ação, o empregado da contratada, que tem que comprovar que a administração não atuou de forma diligente, que a administração atuou com uma culpa, com uma negligência, uma culpa em eligendo ou uma culpa em vigilando. Perfeito? Aí no item 2, o STF vai dizer que haverá comportamento negligente quando a administração permanecer inerte após recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria ou outro meio idôneo. Se a administração foi notificada formalmente e nada fez, comportamento negligente, e ela terá responsabilidade subsidiária. Itens 3 e 4. O item 3 vai dizer o seguinte: constitui responsabilidade da administração garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, naturalmente. Se a administração coloca o sujeito para trabalhar nas suas dependências ou em algum local pré-determinado, cabe a ela garantir as condições de segurança, higiene e salubridade. No item 4, nos contratos de terceirização, a administração deverá exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado, compatível com o número de empregados, e adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, que estão elencados vários no artigo 121, parágrafo 3º, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas no mês anterior. Maravilha. Julgado extremamente importante. Outro informativo, o 1166, trago para você a DI 3228, que vai nos dizer o seguinte: olha, desde que respeitado o teto constitucional, o regime remuneratório de subsídios é compatível com o pagamento de gratificações pelo exercício de cargos em comissão ou funções de confiança.
Contudo, veda-se a incorporação dessas gratificações a subsídio ou vencimento. Pessoal, preste muita atenção no seguinte: o subsídio é conceituado como aquela parcela única na qual ficam vedados o acréscimo de outras parcelas remuneratórias, podendo acrescer ao subsídio parcelas indenizatórias. Subsídio normalmente é pago aos membros de poder, aos chefes do executivo, enfim, juiz, magistrados, MP, defensoria, por aí vai. Mas também é possível ser pago a servidores organizados em carreira. É possível o pagamento via subsídio. A Constituição permite. O que o STF está dizendo aqui? Que embora o subsídio seja essa parcela única, no qual ficam vedados acréscimos de parcelas remuneratórias, é compatível, é possível acrescer ao subsídio gratificações pelo exercício de cargos em comissão ou funções de confiança. O sujeito recebe subsídio pelo cargo que ele ocupa. Ele vai para uma função de confiança ou vai ser designado para um cargo em comissão. Só há interesse dele ir para essa função de confiança ou cargo em comissão se ele puder receber por aquilo. É isso que o STF está dizendo. Que o sujeito que tem um cargo efetivo, que percebe subsídio e é designado para um cargo em comissão ou uma função de confiança, ele poderá perceber essa gratificação, desde que, claro, respeite o teto constitucional e veda-se a incorporação dessas gratificações a subsídio ou a vencimentos. Maravilha. Continuo com você. Trago a ADI 7402. Que vai nos dizer o seguinte: é inconstitucional a inclusão de verbas remuneratórias como exceção ao teto constitucional. Nesse contexto, a natureza remuneratória ou indenizatória de determinado valor auferido decorre da investigação e da identificação do fato gerador que enseja a sua percepção. O que o STF está dizendo é o seguinte: eu não posso chamar de banana aquilo que é maçã. Não posso chamar de água aquilo que é óleo. O que o STF está dizendo é o seguinte: falar que uma parcela é indenizatória é a realidade que vai me dizer e não o nome dado. Eu não posso dar nome de parcela indenizatória para aquilo que tem natureza remuneratória. É isso que o STF está dizendo. Então, se eu instituo uma gratificação que tem natureza remuneratória, eu não posso dar a ela o nome de indenizatória e ela não poderá excepcionar o teto. É isso que o STF está dizendo. Parcelas indenizatórias podem ultrapassar o teto? Podem, problema nenhum. Está na Constituição. O que eu não posso é dar o nome de indenizatória para uma verba que é remuneratória e ela ultrapassar o teto. É isso que o STF está dizendo aqui. Olha, inconstitucional a inclusão de verbas remuneratórias como exceção ao teto. Falar que é remuneratória ou indenizatória depende da investigação e da identificação do fato gerador que enseja a percepção. Outro julgado, o RE 608588, importantíssimo julgado. O STF diz que é constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública, excluídas qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo MP, nos termos do artigo 129, inciso 7 da Constituição. Conforme o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, as leis municipais devem observar normas gerais fixadas pelo Congresso. Julgado muito importante
estabelecido pelo STF. Pessoal, veja, preste muita atenção. A atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalação do município deve estar adequada às especificidades locais e à finalidade constitucional de promoção da segurança pública no âmbito da respectiva competência, no âmbito municipal, e em cooperação com os demais órgãos de segurança pública. O que o STF confirma é que guardas municipais podem sim exercer a função de segurança pública. Claro, no âmbito do município. Realizar policiamento ostensivo e comunitário. É constitucional e não afronta o Pacto Federativo o exercício do policiamento ostensivo e comunitário pela Guarda Municipal no âmbito local, respeitadas as atribuições de outros entes federados, da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Não podendo, está expresso aqui, olha, não podendo exercer atividade de polícia judiciária. O STF já havia se manifestado, o STJ também, de que as guardas municipais integram sim o Sistema Único de Segurança Pública. E exatamente por isso estão submetidas ao controle externo da atividade policial pelo MP. Porque o STF e o STJ já haviam dito que não se submeteria ao controle externo do MP. Isso mudou. E estarão submetidas, sim, ao controle externo do MP. Maravilha. Próximo julgado. Importantíssimo também, pessoal. ADPF 982. Vai nos dizer que prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de darem causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário. Bom, naturalmente, prefeito que atua como responsável, e todo prefeito atua como responsável por dinheiros, bens e valores públicos, tem o dever de prestar contas. O item 2 começa a trazer um ponto importantíssimo. A quem o prefeito tem que submeter a essa prestação de contas? Bom, quando o prefeito for ordenador de despesa, o julgamento das contas compete ao Tribunal de Contas. Compete ao Tribunal de Contas. Veja, nos termos do artigo 71, inciso 2 da Constituição, o julgamento das contas de prefeito que atuem na qualidade de ordenador de despesa é o Tribunal de Contas. Na qualidade de ordenador de despesa. São as chamadas contas de gestão. Nas contas de gestão, o Tribunal de Contas do Estado julga as contas do prefeito. As chamadas contas de governo, quem julga é a Câmara Municipal, mas as de gestão é o Tribunal de Contas. E o STF vai dizer que a competência do Tribunal de Contas, quando atestada a irregularidade da conta de gestão, se restringe à imputação de débito e à aplicação de sanções, olha aqui pessoal, fora da esfera eleitoral, independentemente de ratificação da Câmara Municipal, preservada a competência exclusiva da Câmara, para a aplicação da sanção de inelegibilidade. Então, olha só. Tribunal de Contas pode sancionar prefeito pela irregularidade das contas. Pode sancionar. Mas se restringe a imputação de débito e a aplicação de sanções que não sejam da área eleitoral, porque a inelegibilidade
a competência é exclusiva da Câmara Municipal. Maravilha. Próximo julgado, a DPF 366 vai nos dizer que a inércia do Tribunal de Contas Estadual em emitir parecer prévio dentro do prazo constitucionalmente estipulado não impede o Legislativo de julgar as contas do chefe do Executivo. Tribunal de Contas, nas chamadas contas de governo, vai emitir um parecer opinativo. A ausência desse parecer não impede que Câmara dos Vereadores, que Assembleia Legislativa julguem essas contas. Maravilha. Próximo, o informativo agora do STJ, 845. Trago para você um processo que está inclusive em segredo de justiça, que foi julgado sob segredo de justiça, sobre a temática da improbidade. Vai nos dizer que a tentativa de ajuizar a ação de improbidade com o objetivo exclusivo de declarar a existência de ato ímprobo praticado pelo beneficiário do acordo de colaboração premiada, sem a imposição de sanções além daquelas previamente ajustadas, compromete a segurança jurídica, a previsibilidade do sistema e a eficiência das investigações, além de desestimular potenciais delatores, de maneira que o ajuizamento de ação declaratória nesses moldes não é compatível com a finalidade normativa da 8429. Preste muita atenção que não está expresso na 8429 a possibilidade de celebração de acordo de colaboração premiada, mas o STF já legitimou aplicando a legislação que trata da colaboração premiada no âmbito da improbidade. É possível. O MP poderá celebrar o acordo de colaboração premiada. O que o STJ está dizendo agora é: celebrou a colaboração premiada? Celebrou. O MP não pode ajuizar uma ação de improbidade simplesmente para ver reconhecido o ato de improbidade, sem qualquer outra sanção que já está negociada, estabelecida no acordo de colaboração premiada. Uma tentativa de ajuizamento de ação de improbidade sobre um fato que está sob colaboração premiada atentaria contra a segurança jurídica, a previsibilidade do sistema, a eficiência das investigações e desestimularia potenciais delatores. Maravilha. Quer ver um outro julgado importantíssimo? Esse aqui, ó. Artigo 17, sobre o artigo 17, parágrafo 6º da 8429. O artigo 17, parágrafo 6º diz assim, olha, a qualquer momento o juiz pode converter a ação de improbidade em uma ação civil pública, quando não presentes os requisitos da ação de improbidade. Diz a lei, a qualquer momento. Vem o STJ e diz, a conversão da ação de improbidade em civil pública deve ocorrer no primeiro grau de jurisdição, antes da sentença, conforme interpretação teleológica e sistemática do dispositivo, com competência atribuída ao magistrado de primeira instância. E a decisão de conversão fica sujeita ao agravo de instrumento. Então a lei diz a qualquer momento, pero non mútuo. A qualquer momento, no primeiro grau de jurisdição, antes da sentença. O que isso significa? Que não pode ser em sede de sentença, nem pode ser em sede de tribunal. Maravilha. Outro informativo, o informativo 847, vai trazer este recurso especial que diz o seguinte: aplicam-se os percentuais do artigo 27, parágrafo 1º, de 0,5% a 5% do Decreto-Lei 3365 de 41, que é a Lei Geral de Desapropriações, no arbitramento de honorários sucumbenciais devidos pelo autor em caso de desistência da ação de desapropriação por utilidade pública ou de constituição de servidão administrativa, os quais terão como base de cálculo o valor atualizado da causa. Esses percentuais não se aplicam somente se o valor da causa for muito baixo, caso em que os honorários serão arbitrados por apreciação
equitativa do juiz. Então, a Fazenda Pública vai desistir da ação de desapropriação ou da ação de constituição de servidão administrativa? Vai. A Fazenda vai ter que pagar os ônus processuais. Ela pode até desistir, mas ela vai ter que arcar com os ônus de sucumbência, inclusive os honorários sucumbenciais. Vai se aplicar o patamar, os parâmetros do Decreto-Lei 3365. Esses percentuais somente não se aplicam se os honorários, se o valor da causa for muito baixo. E aí se faz nos termos do CPC, por apreciação equitativa. Vem cá, também muito importante, que a execução fiscal é cabível para cobrança de multas civis, fixadas em sentença decorrentes de atos de improbidade, desde que instruída com a respectiva certidão de dívida ativa. A Fazenda Pública é parte legítima para propor a execução. Qual que é a discussão aqui? O MP ajuizou a ação de improbidade. O MP, como autor da ação de improbidade, ele pode se valer do cumprimento de sentença para cobrar aquela multa. A Fazenda não pode se valer do cumprimento de sentença porque ela não é parte. Em contrapartida, ela vai poder se valer da execução fiscal. Afinal, é ela que vai receber aqueles valores da multa. Então, a execução fiscal e a Fazenda Pública, parte legítima, a execução fiscal é cabível para a cobrança dessas multas civis. Maravilha. Próximo informativo, 848, trago para você esse agravo interno no agravo em recurso especial que traz um julgado extremamente importante. O artigo 17C, parágrafo 2º da 8429, diz que fica vedada qualquer solidariedade na improbidade. Vem o STJ e diz o seguinte: a vedação à solidariedade, contida no 17C, parágrafo 2º, é aplicável quando individualizáveis os desígnios dos agentes ativos do ato ilícito, mas não quando tenham todos eles participado em unidades de vontades no cometimento da improbidade. Oportunidade em que se poderá atribuir a todos o dever de ressarcir integralmente os danos causados. Qual é a interpretação que o STJ está dando? O STJ está dizendo o seguinte: é sanção, é multa, suspensão dos direitos políticos, perda da função, sanção, não há solidariedade. É vedada a solidariedade. A sanção vai ser o princípio da individualização das penas. Todavia, quando se tratar de ressarcimento, eu preciso verificar o seguinte: eu consigo individualizar as condutas dos agentes? Consigo, vedada a solidariedade. Não, eu não consigo individualizar, estão em unidades de vontades no cometimento da improbidade. Haverá solidariedade. Perfeito? Muito bom de prova, hein? Informativo 851, eu já até conversei com você sobre esse julgado, dizendo o seguinte: olha, ainda que na fase de recebimento da inicial, em ações de improbidade, prevaleça o indúbio pro societate, o autor da ação deve indicar expressamente elementos que evidenciem a existência do elemento subjetivo na conduta e, se for o caso, o dano ao erário, não bastando a mera indicação da ilegalidade. É lá na sentença que o juiz vai verificar efetivamente a existência do dolo ou do dano. Indícios são suficientes, mas eles precisam ser demonstrados. Não é suficiente a mera indicação da ilegalidade do ato. Outro julgado. Veja, a anulação de questões de concurso em razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito erga omnes, não sendo possível reabrir o certame para distribuição de pontos e a reclassificação de todos os candidatos. O STJ, pontuando o artigo 506 do Código de Processo Civil, vai dizer que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada.
Então não é possível que uma decisão proferida em uma ação individual tenha efeito erga omnes. Ela não tem efeito erga omnes. Então não é possível reabrir o certame para distribuição de pontos e reclassificação de candidatos. Informativo do STF 1171, trago para você essa ADI, em que o STF diz que é inconstitucional, por violar o princípio da separação dos poderes, dispositivo de lei estadual que, ao tratar da isenção do pagamento de pedágios nas rodovias estaduais, aos veículos de propriedade de pessoas com deficiência, estabelece prazo para que o Poder Executivo regulamente a norma. A inconstitucionalidade não é da isenção do pagamento de pedágio em rodovias estaduais. A inconstitucionalidade não é essa. A inconstitucionalidade é a lei que estabelece prazo para que o Executivo regulamente a norma. O STF tem entendimento consolidado de que não cabe ao Poder Legislativo impor prazo ao Executivo quanto ao dever de regulamentar, que lhe é originalmente atribuído no texto constitucional sem qualquer restrição temporal, sob pena de violação à separação dos poderes. Informativo 1174, trago para você a DI 5276, que vai dizer ser inconstitucional por violar os princípios da simetria e da impessoalidade, dispositivo de lei estadual que prevê, no caso de empate, a escolha mediante votação secreta e pelo sufrágio da maioria dos membros do Tribunal de Contas de 3 nomes para composição de lista tríplice entre os candidatos mais antigos. A inconstitucionalidade é porque, de acordo com o STF, o modelo de composição do TCU deve ser obrigatoriamente replicado no âmbito de estados, DF e dos municípios que tenham Tribunal de Contas. Então, por isso, haverá inconstitucionalidade, porque esta situação não está prevista no âmbito dos Tribunais de Contas do Estado. Informativo 1179, trago para você a DI 6887, que diz que as atribuições dos cargos em comissão devem ser adequadas ao princípio da livre nomeação e investidura, ao vínculo de confiança entre os seus ocupantes e aqueles que o nomeiam, e destinadas apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, além de guardar proporcionalidade em relação aos cargos efetivos. Nada de novo, só um entendimento ratificado do STF. Então aqui, na verdade, é apenas um novo julgado sobre um tema antigo que o STF já tem como consolidado. Volto para o STJ, informativo 859. O STJ vai dizer que a Defensoria Pública não possui legitimidade para propor ação de improbidade. E não possui. Apenas o MP e a pessoa jurídica envolvida na questão. Importantíssimo informativo, o 861, no recurso em MS 72765, o STJ entendeu que a alteração dos critérios de cálculo de adicional de insalubridade e de periculosidade dos servidores, com redução da remuneração, quando persistirem as mesmas condições de trabalho, configura ofensa indireta à irredutibilidade de vencimentos. Preste muita atenção. O que o STJ entende é: se houver a extinção da causa determinante da insalubridade ou da periculosidade, se houver a extinção dessa causa, os adicionais de fato não são devidos. Agora, permanecendo a causa e o que se altera é a forma como calcula o adicional de insalubridade e de periculosidade, e isso gera uma redução da remuneração, ofensa indireta ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos. Importantíssimo também o recurso em MS 70921,
que nos diz que a investigação social em concursos públicos para carreiras de segurança pública pode considerar condutas morais e sociais incompatíveis, além de antecedentes criminais para exclusão de candidatos. O que o STJ está dizendo é que, a depender do concursos de segurança pública, os fatos pretéritos da vida do sujeito, investigação, um inquérito policial, uma ação penal em curso, podem eliminá-lo. Podem, tem que ver o caso concreto sempre. Não é o simples fato de ter respondido por um inquérito ou uma ação penal que o sujeito vai ser eliminado dos concursos de segurança pública. Ele pode ser. O caso concreto vai dizer. Esse é o mesmo entendimento do STF, também específico para as carreiras de segurança pública. Maravilha. Voltando para o STF, informativo 1184, trago para você esta ADI importantíssimo julgado, em que o STF entende como constitucional a instituição de taxa por serviço prestado por órgão de segurança pública relativos à segurança preventiva em eventos esportivos e de lazer com cobrança de ingresso, bem como a emissão de certidões e atestados, desde que não se destinem à defesa de direitos ou ao esclarecimento de interesse pessoal. O STF tem um entendimento clássico e ele permanece de que não é possível taxa sobre segurança pública. O que você tem que entender, pessoal, é que o policiamento ostensivo e a vigilância não podem ser financiados mediante taxa, dada a impossibilidade de que a sua prestação ocorra de forma individualizada. Contudo, há situações em que os serviços, apesar de prestados pelos órgãos de segurança pública, são oferecidos de modo específico e divisível. É o que acontece com o policiamento num estádio de futebol. Não é justo que a sociedade custeie, por pagamento de impostos, a segurança de um evento privado, um jogo de futebol, um estádio de futebol, em que o mandante está cobrando ingresso e ganhando por isso. Nesse caso, vai ser legítima a cobrança da taxa. Perfeito? Outro julgado, informativo 1185, também sobre as guardas municipais, a DPF 1095, diz que as guardas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. Já até havia dito a você, mas elas não possuem direito à aposentadoria especial, porque o dispositivo constitucional traz um rol taxativo e a guarda municipal não ali está. Outro julgado, ADI 7505, diz que é inconstitucional, por ofensa à regra do concurso, norma estadual que dispensa a realização de certame e a contratação por tempo determinado de agentes de segurança penitenciária para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Para o STF, com a emenda constitucional 104, não é mais possível a contratação temporária para o desempenho de atividades das polícias penais. Necessariamente deve haver a realização de concurso público. Perfeito? Maravilha. Pessoal, eu quero trazer para você ainda o informativo 1188, em que eu trago a ADPF 1095, que vai nos dizer que o prazo bienal para o ajuizamento de ação, previsto lá no artigo 7º, no inciso 29 da Constituição, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Para os servidores temporários, se aplica o prazo prescricional quinquenal, lá do artigo 1º do decreto
20.910. Maravilha. Pessoal, quero trazer para você aqui ainda alterações legislativas ocorridas no ano de 2025. Primeiro, a Lei 15.266, que alterou nada mais nada menos do que a Lei 14.133, isso, a Lei de Licitações. Alteração na legislação muito pequena e vai demandar muito de decreto para regulamentação. O que foi alterado em lei é a possibilidade do sistema de compras expressas. O artigo 79, que tem inciso 1, tinha, né, inciso 1 a 3, agora passa a ter o inciso 4. O credenciamento pode ser usado nas hipóteses de comércio eletrônico, caso em que a administração visa contratar bens e serviços comuns padronizados, ofertados no sistema de compras expressas. E aí nós temos os parágrafos. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º. O parágrafo 1º acrescentou o inciso 7, que vai dizer que na hipótese do sistema expresso de compras, do inciso 4, regulamento do Executivo Federal. Então é preciso ainda vir um decreto. Decreto disporá sobre tudo isso: condições de admissão e permanência dos fornecedores, regras para a inclusão de bens e serviços, formação e alteração de preços, prazo e os métodos para entrega e recebimento dos bens e serviços, as regras de instrução processual e uso da plataforma, as condições de pagamento com prazo não superior a 30 dias e as sanções que podem ser aplicadas. O sistema poderá ser disponibilizado para órgãos e entidades lá do artigo 1º, quem pode utilizar da Lei 14.133, mas um ponto importante, ele também poderá ser utilizado, disponibilizado para as estatais, tá? Para as empresas públicas, sociedade de economia mista e as suas subsidiárias, e para entidades privadas sem fins lucrativos. Por fim, a outra alteração relevante que teve, a Lei 15.177, que alterou a Lei 13.303 para incluir o artigo 8º, 10 e o 19A. Vai dizer o artigo 8º, 10, que a divulgação da política de igualdade entre homens e mulheres adotadas deverá conter, entre outras informações relevantes, a quantidade e a proporção de mulheres empregadas por níveis hierárquicos, a quantidade e a proporção de mulheres que ocupam cargos na administração, o demonstrativo da remuneração fixa, variável e eventual, segregada por sexo relativa a cargos ou funções similares, a evolução comparativa desses indicadores. Veja que no Conselho de Administração das estatais, pelo menos 30% dos membros serão mulheres. Perfeito? Ponto. Encerro com você este nosso encontro, me colocando mais uma vez à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Mais uma vez, divulgo o meu manual de direito administrativo, ideal para sua preparação, extremamente completo, extremamente didático. Busque no lugar que estiver mais barato. Então é isso. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.